Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Sticer, crítico do UOL, e esse é o UOL VTV. Hoje recebendo aqui no estúdio do UOL a Vivian de Oliveira. Para quem não conhece, autora do maior sucesso da Record em 2015, a novela Os 10 Mandamentos. Muito obrigado por você ter vindo, um grande prazer te receber aqui. Prazer, Maurício. Estou muito feliz também de estar aqui. A Vivian está trabalhando na Record como roteirista e autora e coautora, colaboradora, já desde 2003, fez várias coisas, talvez vocês não saibam. Ela foi a roteirista do Show do Tom, colaboradora de outros programas na emissora. Depois colaborou com o Thiago Santiago em Mutantes, né, nas três partes da novela. E em 2009 foi contratada para escrever A História de Esther, foi a primeira minissérie bíblica da Record, que foi ao ar em 2010. Depois fez Rei Davi em 2012 e José do Egito em 2013. E com os 10 Mandamentos agora acho que se consagra como, né, assinando a sua primeira novela, Sim. autora assim completa já, né? Acho que já passou por todas as etapas. Como é que você se sente nesse momento? Assim? Agora o desafio é no máximo. Os 10 Mandamentos, no início, o projeto era ser uma minissérie também, era para ter 40 capítulos. Tá. Aí depois, no meio do caminho, na verdade não foi no meio do caminho, foi antes de começar. Quando eu ainda estava na época da sinopse e tudo, eles fizeram essa proposta de uma novela, primeiro com 100 capítulos, depois para 150. E eu achei que tinha fôlego, a história é uma história que tem muitas reviravoltas, aí eu O que você acha que aceitei o motivou? desafio. Eu já vi, foi o diretor Marcelo, né? Que um projeto dele de Sim, verdade, Marcelo Silva, né? Marcelo Silva. Ele que fala, eu sempre sonhei, né? E o que ele justificou para você? Não vamos fazer uma minissérie, vamos fazer uma novela. Ele perguntou se ele que justamente isso, ele achou, entendeu que tinha ali história para Substância. exatamente, para suportar assim 150 capítulos. E eu topei, porque eu também achei, por exemplo, José do Egito, se fosse uma outra, Rei Davi, talvez não tivesse. Foram histórias de quê? 20 a 30 capítulos? Exatamente. Mas eu fiquei um pouco assustada no início, mas eu acreditei que daria. Assim, na verdade, eu topei sem antes ter certeza. Mas eu acreditei. A história é muito rica, ela dá margens também para muita, tinha muita criação junto com a história bíblica. É isso que eu queria falar, quer dizer, porque eu vi uma frase sua, acho que alguma entrevista, que você dizia assim, não, se você olhar a história bíblica em si, dá 10, 15 episódios, né? Mas, e eu acho que é isso mesmo, né? A história de Moisés eu também conheço bastante. Sim. Eu falei, pô, como é que isso, quando isso veio a ideia que ia ser uma novela, eu falei, 150 capítulos, Verdade. né? Quer dizer, tem uma inspiração numa história, né? Mas é uma outra coisa, né? Pois é. Vai além, né? Para você ter uma ideia, os dois capítulos, são 40 capítulos Êxodo, né, na história. Depois tem Levítico, Números, Deuteronômio, mas os 50 capítulos dos 10 Mandamentos no ar foram os 2 primeiros capítulos do Êxodo. Mas assim, é que a história eu quero muito, eu sempre quis ser muito fiel ao texto bíblico, ao que está na Bíblia, mas onde tem brecha, aí eu preencho com... O que você chama de brecha? Por exemplo, fala lá que a Joquebede colocou o bebezinho, né, no cestinho e o cestinho foi parar no palácio e no outro dia a princesa, filha do faraó, foi passear e tinha uma dama que pegou o cestinho. Aí quem é essa dama? Aí eu vou investigar, aí criando uma história para essa dama, que acabou virando uma vilã terrível, que é a Yunet. Aí, bom, vamos imaginar essa princesa, daí eu pesquisei também, além da história bíblica, os 10 Mandamentos tem uma particularidade que também eu pesquisei a parte histórica da humanidade. Então, existiu a Renutmir, que era irmã de Ramsés, tem alguns estudiosos que acreditam que Ramsés foi o faraó da história de Êxodo. Outros acreditam que foi um outro faraó, mas para mim a história era melhor esse. Ramsés II, né? Também. Não, ele é o Ramsés II, Outros eu esqueci agora, mas tem uma outra vertente que acredita que é um outro faraó. E aí a Renutmir, ele tinha 2 irmãs, aí eu conheci a história das 2 irmãs e aí escolhi a Renutmir. Aí tem um historiador que é especialista no Egito, eu falei, bom, uma princesa, uma filha do faraó,
com certeza teria casamentos políticos, então ela tem que ter um marido. Aí, só que eu não quero que ela tenha outros filhos, só Moisés, então ela não pode ter filho. Então, o que que eu faço para ela não ter filho? Então aí vai surgindo mil situações. Aí a ela, vilã te ajudou. vilã ajudou horrores. Eu até escrevi na época, quando a vilã foi desmascarada, acho que foi capítulo já 80, Foi, alguma coisa assim. 79. A Yunet, que muito bem interpretada pela Adriana Garamboni, né? Tá ótimo. Que era uma personagem, como você disse, não existia, né? Você viu ali uma pontinha de possibilidade, criou aquela super vilã, e a rigor tudo da sua cabeça, né? Sim, é É uma coisa que você criou. Então você não tinha uma preocupação, não está tendo, de olha, eu tenho que ser estritamente fiel, você está dando asas à imaginação. Sim. Ninguém está reclamando assim? Não, mas é porque os eventos bíblicos são fiéis, Então, entende? E, às vezes eu me coloco numa enrascada, tipo, vou avançando aqui, aí quando eu tenho que encaixar, aí eu tenho que quebrar a cabeça para que tudo se encaixe. Para encaixar o evento bíblico com o mundo que você criou. Mas sempre, eu e minha equipe, a gente sempre trabalha para que isso aconteça. Eu acho que é isso por isso que encanta, assim, porque tem a parte... os personagens fictícios, como a Yunet, Zebeck, é onde eu posso criar mais até, não é? Mas a Nefertari, por exemplo, né, que existe, que Ramsés, historicamente, Mito, é né? obcecado por ela, era apaixonado por ela, era a favorita. Mas se o Moisés foi criado no palácio, também nada mais natural que eles teriam Uma de rivalidade. repente um triângulo amoroso. Para mim era importante que o Ramsés e o Moisés eles fossem muito amigos, porque depois seria melhor o embate quando ele voltasse, né, para libertar o povo. Então, assim, na verdade, a Bíblia mesmo, a base, ela é muito rica a história, por si só. Então, dali tem da margem para criar muita coisa. E você tem tido alguma... do público, a gente está vendo uma repercussão excelente, né? A audiência dessa novela não para de crescer, né? Uma curva incrível, né? Ascendente, os números excelentes, e um sinal de grande aceitação e sucesso. Eu te pergunto, do ponto de vista... você tem tido repercussão do ponto de vista de estudiosos, gente que acompanha, assim, que estuda a Bíblia, sejam cristãos, sejam judeus, gente que tem interesse nesse assunto? Tem comentado com você? Tem, eu recebi até cartas de uma família de judeus muito tradicionais, ortodoxos, assistem a novela, adoram. Eu acho assim, o incrível dessa novela é que a gente não fala de religião, né? Eu não quero passar uma coisa de... É uma história mesmo sobre esse povo, o sonho da liberdade. E então isso tem pessoas espíritas, cristãos, de várias vertentes, os judeus mesmo. Então, assim, ela atinge o público de ateus, pessoas que não têm nada a ver com religião. Então, isso é bem amplo. Eu não sei se talvez... nunca recebi críticas de pessoas religiosas que não tenham gostado. Na verdade, sempre é muito positiva. Quer dizer, o segredo talvez seja essa, digamos, humanidade que você acrescentou à história, né? Traição, amor, sim, amor impossível. Não, eu acho também que é como tudo que aconteceu tanto tempo atrás, né? São os mesmos dramas os conflitos de hoje em dia, não é? A mãe, o drama das duas mães pelo filho, tanto a Joquebede para salvar o Moisés, o filho biológico, como a Enotimiri, o filho adotivo, a conspiração, tudo isso a gente identifica ainda hoje, não é? Na teledramaturgia hoje. Então, eu acho que o público identifica muito rápido. E também a questão, eu acho que foi um acerto, hoje eu vejo assim que é um acerto, justamente ficar fiel à Bíblia, sabe? Que a gente tem visto muitos filmes, né, outros tipos de adaptações que querem, que mudam Por exemplo? O próprio filme Êxodo mesmo. O Êxodo do Êxodo, Noé, eles são filmes que a imaginação é em cima dos eventos bíblicos. Na novela, a imaginação é em cima do que está em volta. E eu acho que isso, esses dias eu estava pensando, acho que esse é um diferencial. Porque quem assiste para ver a história bíblica, ou talvez ouviu falar, é uma história muito emblemática, né? A base das religiões Todas, então, quem vai para ver o Moisés, que ele ouviu falar, sei lá, foi lá na igreja quando era pequenininho, o pai falou, ele quer ver aquilo, entende? Então, se ele vê aquilo e o resto está florido, ele não se importa. Agora, se ele vê aquilo totalmente... distorcido, né? Eu acho que... E essa fidelidade foi um pedido da Record? Foi uma coisa sua? Não, mas não chegou... porque como desde a primeira vez da história de Esther já partiu essa... Eu achei que tinha que ser assim. Né? Eles confiaram muito, não tem uma... Na verdade, eles são bem
tranquilos em relação a isso. Eles confiam, assim, como a gente já tem feito vários trabalhos e sempre deu certo séries, isso, né? deu certo essa proposta de ser fiel ao texto, mas ao mesmo tempo... florear, né? Não... Tanto é que alguns personagens, por exemplo, Moisés, Joquebede, a Joquebede é uma mulher de muita fé, então, quando eu quero mostrar alguma dúvida, alguma coisa, eu coloco em outro personagem, sabe? Para não... Aqueles personagens estão muito fortes na... Esses você preserva. Eu preservo, de certa forma, entende? Entendi. Interessante. Então, eu acho que isso, talvez, o público, inconscientemente, ele aceita por causa disso, entende? Aquela mulher, porque na Bíblia diz que, assim, eu também sugo um pouco o que está ali escondidinho. Ali diz que a Renotimiri, que é a filha do faraó, fala que teve, na Bíblia está escrito, que ela teve compaixão e salvou essa criança. Que se estava tendo um decreto para matar todos os meninos hebreus, e eles tinham aversão aos hebreus, então ela teve compaixão. Então, por causa disso, isso me ajudou a notear toda a personalidade dessa... De uma pessoa boa. Da mesma forma, Joquebede, que teve, apesar do decreto, ela teve muita fé para salvar essa criança. Então, ela aí foi delineando quem é quem. Sempre que eu estou esperando começar a novela, acabo Cidade Alerta com Marcelo Rezende falando, agora vem aí a novela da família brasileira. Você acha que 10 Mandamentos é uma novela para a família? Tem isso? Eu penso, é uma novela tem violência, você mesmo já disse, tem adultério, tem prostituição, tem É verdade. Mas violência. Você sabe que isso não foi assim, a gente nunca teve uma reunião assim, tipo, vamos escrever uma novela família, mas surgiu naturalmente isso. Eu vejo em casa, meu filho, eu tô com um problema agora para ele dormir, acabou de fazer 6 anos, é uma briga para dormir antes da... Às vezes, né, tem algumas coisas, não, isso aqui não quero que ele veja. Mas, assim, mesmo a violência, né, tem o preconceito contra os hebreus, tem... Tem uma cena super forte, que é aquela cena que, quando ele resolve matar 10 para salvar o Oséias, aquela cena terrível, aquela cena, né? Exatamente. Mas fortíssima. Mas, de alguma forma, isso parece, talvez, como uma fábula, sabe? Eu acho que as pessoas não é... Eu vejo pelo Ibope, quando eu recebo Ibope, é muito dividido mesmo. As mulheres têm um grande número, mas tem o homem muito... O público masculino é forte, criança forte, adolescente forte. Quer dizer, é uma novela da realmente, família. E muita gente fala que duas coisas que eu escuto muito, que não seguia a novela há muito tempo, que voltou a seguir novela, de não querer sair, de ficar assistindo, e muita gente também, tipo, que a família se reuniu novamente para assistir novela, como anos atrás, né? Que agora, hoje em dia, muita gente tem um assistindo na sala, outro assistindo assim, no quarto, outro programa, cada um assistindo o programa que quer, e a família voltou a se reunir para assistir a novela. Você falou, acho que fábula, né, uma hora, né? Sim. Você acha que isso explica também um pouco o sucesso? Essa ideia de que o público está cansado de um certo tipo de realismo em novela? Que, pensando em novelas, mesmo da Record, né, contemporâneas, mas sobretudo recentes da Globo, violência, essa coisa realista. Não, eu acho que a novela Os 10 Mandamentos, apesar de ter a violência, a gente mostra, não é gratuito, vamos dizer assim. As pessoas têm um ideal muito forte, né? E naquela época mesmo, as pessoas eram capazes de morrer por um ideal, eles morriam mesmo, igual o Oséias estava disposto a morrer. E eles tinham sentimentos também muito extremados. Né? O amor, era aquele amor que fazia tudo, era capaz de abrir mão de tudo, o sonho da liberdade. Então, essas verdades eternas, assim, que está dentro do ser humano, acho que isso toca. E faz ver, talvez, seus próprios sonhos, né? Tipo, nós temos que lutar por isso mesmo, não vamos desistir. Então, talvez isso tenha despertado. Isso seja mais aceitável, digamos, do que você não rejeita, porque acho não é que gratuito, as pessoas se né? identificam também, não é? Que os seus dramas próprios. O sucesso da novela causou para você um trabalho extra, né? Que eu soube recentemente, a decisão de ampliar quer dizer, começou que você contou, né? Ser 40, aí virou uma novela de 100, depois uma novela de 150, e recentemente foi anunciado que, graças ao sucesso, a novela vai ter 170 capítulos. Você tem a missão de escrever mais 20. Isso na verdade, é um reconhecimento muito legal né, do trabalho, mas ao mesmo tempo cria um problema para o autor, eu imagino, né? Que é esticar uma história que ele já tinha planejado para um determinado tamanho, né? Como você lida com isso? Não, no começo eu levei um susto mesmo.
Felizmente, eles avisaram num momento que eu estava começando a escrever as pragas, né? Então, por exemplo, a praga do sangue, que é a primeira, ia durar 1, 2 capítulos, agora ela durou 5 capítulos. Então, assim, isso aconteceu. E no final das contas, eu acabei explorando até mais. Não ficou em encheção de linguiça, entende? Mas se não tivesse isso, eu iria correr mais, lógico. E eu dividi um pouco o tempo que eles vão ficar ainda porque vai chegar uma hora que o povo vai sair do Egito. Fica Então, 40 anos, né, no deserto, não é? 40 anos no deserto. E aí eu dividi um pouco os eventos, alongar um pouquinho os eventos lá no Egito e depois no deserto, um pouquinho lá no deserto. A novela vai até onde? Vai até a chegada na Terra Prometida. Quer dizer, todos os acontecimentos. A entrega dos 10 mandamentos, Isso. Moisés fica e... Pode dar spoiler, né? Ó, Moisés não vai chegar na Terra Prometida. Verdade. Mas então vai até lá, entendi. Vai até lá. Mas então, voltando a esse assunto, quer dizer, uma coisa que eu acho complicada em novela, quer dizer, é ao mesmo tempo uma qualidade do gênero, que é essa coisa da obra aberta, que você pode mudar de acordo com a recepção do espectador. Às vezes o personagem muda. Não sei se isso aconteceu também em 10 Mandamentos, você mudar a característica em função do que as pessoas estão dizendo. Aconteceu? Não em função do que está dizendo, porque eu escrevi com muita antecedência, né? Agora que eles estão me alcançando, que depois que estreia, é uma loucura, os capítulos vão comendo, mas às vezes eu e a equipe, nós mesmos, na hora de desenvolver, queria um caminho e acabou, o personagem foi ganhando uma outra forma, entende? Tipo, pode dar um exemplo, assim? Por exemplo, a Unity não da personalidade dela, mas... Não, o Dizebek, que é o amante, né, que era o marido da princesa, ele era para rejeitar, o pai adotivo do Moisés. Eu tinha imaginado ele um cara que iria rejeitar Moisés, mas no desenrolar, no começo ele teve, mas no desenrolar não funcionou, porque daí eu percebi que era melhor só o Seti rejeitar o Moisés. Faraó. E aí ele acabou sendo aquele cara carinhoso, com filho. E a Unity também não era para ela ter sido desmascarada lá atrás, era para ter sido desmascarada agora, por exemplo. Só que sim, a história pediu, sabe? Depois ia ter uma passagem longa. Quer dizer, a Bíblia também é uma obra aberta, quando vira novela. Verdade. Entendi. E assim, eu acho que isso é uma coisa interessante. A outra é o medo, justamente, decorrência dessa questão da novela ser uma obra aberta é o perigo da barriga, né? Você acha que você está enfrentando isso? Você se preocupa com isso? Como você está fazendo para a novela não cair numa repetição, numa mesmice? Eu acho que quando eu comecei a escrever, foi engraçado, que quando eu fui para a história de Esther, eu tive que perder aqueles vícios de novela, de muita repetição, né? Aí depois eu perdi isso, aquela coisa mais, os eventos acontecem mais rapidamente. Aí depois José do Egito, para novela, era um sufoco. A minha equipe toda falou, calma, que era tudo muito... Aí eu tive que também aprender, colocar o dia a dia, tomar café, tomar almoço, janta. Esticar. Então eu acho que a gente encontrou o meio termo, porque o Avancini, o diretor, o elenco, todo mundo gostava disso. Então, quando eu comecei, só que também era muito louco, tinha muitos figurinos, tudo, né, muita coisa, muito dia, noite, então aí eu comecei a encontrar o meio termo. Então os eventos continuam acontecendo, não arrastados, mas também mais no dia a dia, mostrando o dia a dia também das pessoas. Mas eu acho que essa novela tem caminhado, tem uma certa repetição que é necessária mesmo, mas não barriga, assim, não encheção de linguiça. Eu brinquei com essa coisa do spoiler, né, que as pessoas já conhecem a história. Isso não atrapalha você saber que parte, pelo menos uma boa parte do público, já sabe tudo que vai acontecer? Pois é, mas você sabe que não atrapalha, não atrapalha. É impressionante, porque o meu pai, eu lembro do primeiro capítulo, que meu pai, lógico, conhece a história, ele falou assim, eu já sabia que Moisés não vai morrer, lógico, mas no primeiro capítulo era a cena que o policial pegava o bebezinho, mas as pessoas estão curiosas para saber como é que ele vai se safar dessa, entende? Como é que ele vai... igual agora, né, gente? Todo mundo, quem sabe, a história bíblica sabe que o Moisés vai enfrentar o Ramsés e que vai libertar o povo. Mas aí, como aquela amizade foi construída de forma tão bacana, como irmãos, agora como é que ele vai reagir, entende? Então, mesmo sabendo a história, eles querem saber como é que isso vai acontecer, como é que vai se desenrolar. E a tua novela tem um público muito fiel também, né? Pessoas assim... Outro dia eu caí na besteira de dizer que eu não gostei da cena do Moisés conversando com Deus. Que da Sarça Ardente. Que eu achei a cena mal feita, e que eu achei aquela voz. Nossa, que eu quase fui apedrejado.
usando um tipo de coisa que se fazia na época. Verdade. Pessoal muito fiel. Ai, que interessante. As pessoas, fãs mesmo, a novela, muito, muito interessante mesmo. Então, para você tá tranquilo esse negócio de fazer novela com 170 capítulos? Não, mais ou menos. Eu adoro, acho que a história é uma bela história, né? Mas dá um desespero às vezes, porque a vida pessoal fica muito de lado, né? É um trabalho muito de maluco mesmo, se for pensar, sabia? Novela. E para mulher, eu acho que é mais ele, porque aí tem filho, tem marido, tem um monte de coisa, e a vida meio que congela. Então, Há quanto tempo você está fazendo isso? Nossa, acho que uns 2 anos, porque 2 teve anos? muito tempo de pesquisa antes, muita pesquisa, assim, aí depois aí planejamento, sinopse e tudo mais, aí depois... Você escreveu quantos capítulos antes de pronto? Se antes de começarem a gravar qualquer coisa, você já tinha quantos capítulos? Acho que uns 50. 50. E eu tenho uma equipe ótima. Tem 5 colaboradores? Tem 5 colaboradores, que Legal. é a Paula Richa, Joaquim Assis, Gabriel Carneiro, Alexandre Teixeira e Emílio Boechat. Eles são ótimos, me ajudam muito. E tem uma pesquisadora, que é a Irene Bozizio, e tenho 2 historiadores, Márcia Santana, que é especialista no Egito, Maurício Santos, especialista no povo hebreu, e tem a Marcela Castor, que é consultora de hebraica e cultura judaica. Todo mundo está à sua disposição. Todo mundo criativo, dando ideias, escrevendo, a gente fica muito em contato. Agora eu estou entrando numa fase muito, assim, de muita pesquisa, que agora eu estou ficando muito na Bíblia nessa fase, né, das pragas, eu brinco que a novela começou no capítulo 8, justamente quando acabou a Unity, que começou a história bíblica. Mas a Unity vai aprontar ainda mais uma. Né? E fala-se muito em crise das novelas, né? Assim, pensando, sobretudo, né, em números de audiência históricos das novelas da Globo, né? Assim, uma tendência de queda já há uns 10, 20 anos. Né? Certo. E está ligada a várias coisas, eu acho, outros interesses, um aumento da oferta, inclusive aumento da concorrência, melhora da concorrência e tal. Você enxerga um problema, assim, um cansaço eventual, embora eu acho que os 10 mandamentos prove que existe um outro público, mas você enxerga essa situação? Você pensa um pouco sobre isso? Eu acho que o cansaço é quando tem a repetição da mesma temática, entende? Os mesmos truques. Exatamente, mesmo a concorrente antes fazia mais, né, diferente, tipo, uma fazia Nordeste, outra fazia de época, agora sempre a mesma coisa, eu acho que é isso que cansa, talvez, entende? E assim como veio lá atrás, lembra, Pantanal, agora os 10 Mandamentos, com uma proposta diferente, encantamento, um outro olhar, as pessoas estão interessadas. Mostra que tem um público que é novela, mas quer alguma coisa diferente. Com certeza. Eu acho também isso, esse é um dos grandes provas que o 10 Mandamentos está provando justamente isso. Vivi, eu li que o seu próximo projeto é uma série chamada Reinos. Você pode contar alguma coisa sobre isso? Não, essa série foi o seguinte, foi uma vez uma reunião que eu estava, assim, a reunião para falar dos 10 Mandamentos, aí um bate-papo, falei, um dia a gente podia fazer uma... Porque para fazer Rei Davi, até um amigo meu, ele tinha falado, a gente tinha conversado sobre isso, para fazer Rei Davi, eu pesquisei muito crônicas e tem muita coisa que não foi mostrada na minissérie que fala dos vários reinos, da briga de poder, dos bastidores, do irmão de Salomão, que queria matar Salomão para pegar o reino, isso, aquilo, que ninguém fala muito disso. É o contrário, né? Uma história, por exemplo, Moisés todo mundo tem ideia, Rei Davi todo mundo tem, o José do Egito todo mundo já ouviu falar, às vezes criancinha, né? Tem histórias, digamos, secundárias ali. Sim. Agora, exatamente, lá na Bíblia tem livros de Reis, Segunda Reis, Crônicas, que fala dessas pessoas que você nunca ouviu falar na vida. E aí eu falei, a gente podia fazer, porque eu adoro Game of Thrones, então a gente falou, podia fazer um dia um Game of Thrones bíblico, a gente pega esses reinos, todos eles se matando, cada um com sua característica, Macedônia, Babilônia, Pérsia, que eles lutam pela terra prometida, na verdade, quando Salomão começa a decadência, que as tribos se separam, pedem força. E aí eles adoraram, mas foi uma coisa meio que de bate-papo um dia talvez. E aí eles adoraram. No final do ano, foi o ano passado, eu já tinha esquecido disso. Eles falaram, a gente está indo para uma feira lá fora. Tem uma sinopse? Eu falei, não, lógico que não, nem sei que personagem, não tenho nada. Mas daí eu escrevi só a storyline mesmo. E vendeu, e eles adoraram, acho que já está vendidas. Sério? Já é ou metade, eu não sei como é que é essa parte. Que legal. E aí mas a gente nem parou para conversar sobre isso, mas a ideia que eu propus seria... Você só escreveu, digamos, um argumento. Uma página, falei dos 100, eu falei, porque eu também não tinha aprofundado, é só o nem que eu teria imaginava. como, no meio dos 10 mandamentos, fazer isso. Exatamente.
E aí encantou, mas tem muito a ver mesmo com essa, porque o Game of Thrones é isso, né? São vários reinos em busca do Trono de Ferro. Então eu pensei essa associação com os reinos lutando pela... Game of Thrones bíblico. E aí mas seria, eu imagino, uma seriado, assim, né? Não uma proposta Então, diferente. você encerrando os 10 mandamentos, vai ter férias, talvez, né? Vão te Ah, dar espero. direito. Mas a gente não conversou sobre isso, como é que vai ser, se vai ser seriado mesmo, Entendi. se vai parar um tempo, se é para... Mas se a Record já vendeu esse negócio? Pois é, então deve vai ser ter. logo. É. Vai ter, mas não sei, a gente que não vai parou para ser? conversar, De exatamente. repente alguém vai falar, não, vamos fazer uma novela de 150 capítulos. Ai, será? Não sei, tem cara mais seriado, eu acho, não tem essa ideia. E você pensa bom, isso já seria um desdobramento, você continuaria nessa área, digamos, inspirada na Bíblia. Eu acho que tem muito chão ainda aí. Eu gosto. Tem muito chão. Eu gosto, eu acho que no começo tinha muito preconceito em história de Esther, os atores não queriam fazer, ninguém queria fazer. Por quê? Porque eles achavam que talvez tivesse algum cunho religioso, ou de evangelismo, alguma coisa. E eles viram que não, era apenas contar uma bela história, que não deixa nada a dever para os clássicos. São histórias incríveis da Bíblia. E quando eles começaram a perceber isso, e a recepção do público, o sucesso, aí hoje em dia eles têm o maior prazer. Mais fácil. Todo mundo quer fazer, na verdade. E eu acho que é um ótimo filão. É até mais gostoso, tem tabu. Naquela época tinha tantos tabus, né? Hoje em dia é tão difícil escrever um amor impulsivo, né? Tudo pode. Quer dizer, você vai ser conhecida como autora bíblica, de novelas bíblicas? Não, talvez não só isso. Não talvez só. vai chegar uma época que... Mas você não se incomoda com isso, Não, ao de contrário, maneira você acha que alguma. ainda tem campo para... Sabe por quê? Porque agora que eu acredito que eu adquiri know-how para... Porque no começo era Sem muito dúvida. difícil escrever sem saber direito quem eram os hebreus, o que eram os egípcios. Era muito difícil. Eu lembro que José do Egito eu reescrevi 8 capítulos, porque no meio eu comecei a escrever sem pesquisar direito o Egito, porque não deu tempo. E aí, quando eu comecei a pesquisar, que eu fiquei encantada com o casal romântico que era a Zenate e o José, que era uma egípcia com um hebreu, quando eu descobri que a sacerdotisa, enfim, tudo que... como o conflito aumentaria do amor impossível entre eles, eu mudei todo o perfil. Ela ser uma musicista e passou para ser uma sacerdotisa. Então, hoje eu já discuto com o historiador, não, isso aí está errado, vai lá, entende? Hoje eu já tenho mais segurança, que isso interfere na hora da criação, né? Legal. Então, acho que hoje... Você já tem um domínio. Já tenho mais segurança para escrever. Então, agora que ficou bom, então eu quero aproveitar. Seguir sem loja. Exatamente. Não poderia encerrar essa entrevista sem comentar um trecho divertido do programa de estreia da Xuxa, que foi primeiro uma cena ali dela de Zelig, né, assistindo. Foi divertido, eu assisti também. E depois aquela piada que ela fez, quando ela soube que a novela ia ganhar mais 20 capítulos, que ela falou, então vai ser 12 mandamentos. Ela falou, foi verdade, eu assisti, divertido. Você gostou da piada? Gostei, dei risada. Legal. É isso aí. Viviane, uma última pergunta que eu estava com a minha cabeça. Você tinha falado dos atores, né, que no início tinham restrição e hoje, né, gostam. Você conseguiu escalar os atores que você queria para os 10 mandamentos? Sim, é um elenco belíssimo, eu acho. Muito, assim, belíssimo, eu digo, não da beleza, que são lindos também, mas de atores muito bons mesmo. Nosso elenco é muito afinado. Então, a gente fez com muito cuidado, né? Vancini, a casa. E tanto isso faz uma diferença enorme. E entre eles tem muito entrosamento, eles estão muito encantados também, eles estão muito... Eu acho assim, que hoje também uma coisa que é o diferencial desse trabalho, que sempre, novela menos do que minissérie, mas tem um trabalho de preparação muito grande deles, de aprender o ofício, aprender a entender, tem workshops sobre a história. Então, o ator adora isso, né? De realmente ter condições de dar vida a um personagem que ele nunca, totalmente diferente. E são personagens dramáticos, tudo muito forte, assim. O que os fãs assim mais fiéis e muitos fãs na novela podem esperar aqui dos próximos? A gente está lá pelo 105, né? 105. Mais os próximos 65 capítulos da novela. Olha, vamos esperar, eles podem esperar muita emoção aí, agora que começam aquelas cenas, aqueles momentos emblemáticos da história, né? O Mar Vermelho mesmo, quem conhece, muita gente conhece, muita gente, né? Independente de religião, já ouviu falar da cena do Mar Vermelho esses efeitos foram feitos nos Estados Unidos, está sendo preparado com muito esmero, com muito carinho mesmo. Então, a expectativa crescente, a tendência é a expectativa aumentar. Deus vira personagem, né? Exatamente. Deus, até agora, ele sempre foi ali
Ele sempre moveu tudo, mas agora ele é protagonista mesmo da história, grande protagonista, e o embate que a gente vai mostrar agora, começar a mostrar o embate entre os deuses, o Deus de Israel com os deuses egípcios. Legal. A Vivi eu não apresentei completamente porque eu não dei um detalhe. Tem uma cara de menina, mas já super experiente, tem 44 anos e está de parabéns. Obrigada. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui porque o teu trabalho está chamando muito atenção, muito legal o que você está fazendo. Obrigada por E que divulgar desejo sucesso. Obrigada. Queria agradecer aqui quem assistiu esse UOL VTV e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. UOL.